Prezadas amigas, prezados amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e que possamos, nesses minutos que vamos ficar juntos, conversarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24, onde ele vai falar a partir do item 13 sobre a coragem da fé. Então ele vai citar dois apóstolos, duas partes dos evangelhos do apóstolo Mateus, onde ele fala no seu capítulo 10, capítulo 30, item 32 e 33, e Lucas no seu capítulo 9, versículo 26. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Em Lucas ele vai dizer: se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, e quando vier a sua glória, e dá no seu Pai, e dos santos e dos anjos. Aí ele vai nos dar uma pequena explicação onde ele fala: a coragem de se manifestar a opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito de enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Nisso, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender a sua opinião e de renegá-la, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Então nós vamos dar uma paradinha aqui e vamos explicar um pouquinho esta parte. Hoje você vê uma diversidade de opiniões a respeito de vários assuntos. Alguns, inclusive, falam uma coisa hoje e amanhã já estão falando outra coisa. A verdade, mudar de opinião não há problema nenhum. Afinal de contas, quando você muda com critério, quando você analisa a sua opinião desse dia e daqui a algum tempo você muda em relação aos fatos que estão acontecendo, até porque nós somos ainda seres falíveis, então nós mudamos bastante de opinião. Isto nos dá até um mérito, pois estamos avançando naquilo que estamos vendo. Porém, há pessoas que mudam de opinião pelo simples fato de que os outros falam alguma coisa e ele já está recuando diante da sua própria opinião. Ele não faz uma análise profunda daquilo que ele está falando ou daquilo que está acontecendo. Ele absorve muito rapidamente a opinião dos outros e deixa a dele de lado. Inclusive isso para se situar dentro de uma sociedade, de uma roda de amigos, de uma conversa. A gente vê muito isso daí. E isso Jesus aqui, né, o Espírito de Verdade vai dizer que isso é uma grande covardia, que nós devemos sustentar a nossa opinião. É claro, sempre baseado, sempre alicerçado na razão das nossas convicções e daquilo que nós realmente lemos, pesquisamos ou ouvimos falar, mas nós fomos a fundo numa pesquisa mais profunda. Porém, há pessoas que são muito rasas nesse sentido, né? Como que nós conversamos, né? Sobre uma roda de amigos, numa conversa, ele já muda totalmente de opinião. Isso é uma total covardia, pois inclusive você não se desenvolve espiritualmente mantendo a opinião dos outros, você tem que se desenvolver mantendo a sua opinião. Aí ele continua dizendo que Jesus destaca esta covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará dele também. Ele renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante dos pais que estás nos céus. Né? Em outras palavras, aquele que tiver medo de confessar discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. É claro que há uma pequena nessa narrativa, há uma pequena, não vamos dizer uma contradição, mas uma pequena situação aqui em que Jesus não vai renegar ninguém. É claro, é uma coisa óbvia, né? Isso são palavras até fortes para que as pessoas mantenham sua opinião. Jesus entende, diante das nossas fraquezas e diante da situação em que vivemos, que a gente mude de opinião e muitos, inclusive, concordam com aqueles que não têm razão.
até porque muitos daqueles que não têm razão mantêm diante de si um determinado nível de força, um determinado nível de autoridade que inibe as pessoas de dar as suas próprias opiniões. Mas ele mantém aqui a sua palavra, de que você deve se manter firme diante das situações. E nós vemos ao longo da história quantas pessoas mantiveram as suas opiniões, inclusive perdendo a vida física por manterem as suas convicções. Nós vemos Sócrates. Sócrates, acusado de perverter a juventude da época, ele não mudou a sua opinião, pelo contrário, ele manteve firme a sua opinião diante daqueles que o julgavam. Também nós vemos diante da história aqueles que mantiveram a sua própria opinião. Vamos pegar nos tempos inquisitórios, em que foi um período muito negro para a humanidade. Vamos pegar alguns exemplos. Galilei, perdão, ele manteve a sua opinião diante dos seus julgadores em relação às suas pesquisas em relação à Terra, apesar de que numa hora, né, ele colocou-se a favor deles, e nesse colocar a favor deles, ele salvou a sua vida física. Mas no final das contas, ele mesmo admitiu que tinha de que realmente aquilo que ele estava convicto realmente aconteceria. Por que ele fez isso? Talvez, a gente não pode julgar o mérito da questão, mas talvez porque ele pensasse, bom, é melhor eu me manter vivo fisicamente e continuar com as minhas obras, que lá na frente o ser humano vai ocupar, como sempre ocupou, né, nas obras de Galileu. Elas são imensamente úteis para a sociedade, nós usamos muito isso nas suas pesquisas em todos os campos, o que foi útil, mas ele se manteve depois firme diante da sua opinião, antes de desencarnar, em relação ao planeta, né, o planeta Terra, as constelações, a tudo, e nisso nós utilizamos até hoje, né? Até hoje. E depois, claro, ao final da Inquisição, a própria Igreja vai dizer que ele está certo. Então, ele vai continuar aqui que toda vez que nós mudamos de opinião em relação aos outros, isso nos acarreta um grande prejuízo, não só para nós, mas para o mundo, né? E nós que também somos adeptos da doutrina espírita, espiritualistas, nós temos que manter a nossa opinião. Não forçando as pessoas, mas mantendo a nossa convicção, mantendo a nossa opinião. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas sabe que você frequenta uma casa espírita, sabe que você frequenta uma casa holística, sabe que você frequenta o espiritualismo, e até às vezes por vergonha a pessoa diz, não, eu continuo sendo isso, eu continuo sendo aquilo. Não, mantenha a sua opinião. Mantenha, não, eu participo, eu vou, né, eu gosto, me sinto bem, né, você não precisa levar as pessoas para como diz os nossos irmãos evangélicos, né, converter as pessoas naquilo. Pelo contrário, mas mantenha a sua opinião, até porque você internamente começa a criar esta coragem que Jesus aqui nos coloca, né? Ele inclusive adverte sobre isso. Ele vai dizer, olha, assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina é o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. E a eles, portanto, também se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, e lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Isso não é uma imposição, né? O que é colher os frutos da sua fraqueza? É que quando nós retornarmos ao mundo espiritual, de lá, nós vamos ver que a gente podia ter mantido um pouquinho mais a nossa opinião, né? A gente podia ter tido um pouco mais de firmeza em relação àquilo que nós processamos na nossa vida, né, na nossa vida espiritual. Então, manter a opinião aqui nas convicções do Mestre Jesus é mantermos a coragem. Sem coragem, realmente, a gente não consegue ajudar a humanidade. Se você pegar os vários exemplos que a humanidade assim passou pelos aqueles que estiveram por aqui, nós vamos ver que a opinião, a coragem estiveram sempre juntas. Vamos pegar o exemplo, né, de pessoas que ajudaram a mudar o mundo, né? Jesus é um deles, né?
teve que deixar a vida física por causa das suas opiniões, e até hoje nós colhemos os frutos maravilhosos do seu ensinamento. Nós vemos Gandhi, né, que lutou pela libertação da Índia através das suas opiniões, né, sem usar armas, né. Nós vemos cientistas que mantiveram suas opiniões e outros que também tiveram que mudar ao longo da sequência histórica, até para que aquilo que eles propagaram anteriormente tivesse um pouco mais de razão, um pouco mais de estudos, um pouco mais de empreendimento diante daquilo. A gente pega muito o exemplo da Albert Einstein, que reformulou muitas das suas teorias. Então, manter a sua opinião, como diz aqui o Evangelho de Lucas, é muito importante, né? Porque se alguém se envergonhar, ele fala aqui algo interessante: se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Vamos entender também de que o Evangelho, né, os propagadores do Evangelho, os escritores do Evangelho, eles foram, os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Então há muita opinião pessoal sobre isso, né? O que ele quer dizer com isso daí? Não se envergonhe de falar as coisas. Não se envergonhe de dizer qual é a sua religião, aquilo que você, o que você acha, o que você não acha, né? Não se envergonhe de você propagar coisas boas neste mundo. Nós estamos precisando muito, mas muito mesmo, que as pessoas escutem coisas boas, que as pessoas tenham coragem, que as pessoas não se escondam, que as pessoas comecem a fazer o bem, mesmo já fazendo, mas que comecem a praticar o bem e mostrar que esse bem vem da parte delas para a mudança do mundo. Infelizmente ainda o ser humano está muito escondido diante das situações. Infelizmente o ser humano ainda está se escondendo diante dele próprio, está escondendo Deus dentro dele. Então, quando você der a sua opinião em relação a alguma coisa, faça com convicção, faça com que essa opinião seja a evolução sua e a evolução das outras pessoas. Ajude-as do melhor modo possível. Essa é a mensagem que Jesus quis nos deixar, né? Não se envergonhe diante daquilo que você possa dizer, não se envergonhe diante dos outros. Allan Kardec vai nos colocar que o mal ele só se propaga porque os bons se escondem, né? Os bons, ele vai dizer até numa linguagem um pouquinho mais forte, os bons se acovardam diante daqueles que querem impor as coisas. Então, nós não podemos mais nos esconder as nossas opiniões diante dos outros, nós não podemos mais nos esconder diante daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser dito, das nossas atividades, porque estamos num planeta de evolução, num planeta de transformação. As coisas já estão acontecendo há muitos anos, só não vê quem não quer. Mais uma vez, nós colocamos as palavras do Mestre Jesus: quem tem olhos para ver, que vejam; quem tem ouvidos para escutar, que escutem. Porque a transformação já está acontecendo. E uma das nossas transformações é não deixar que o mal se propague. Uma dessas transformações é colocarmos a nossa opinião, desde que ela seja para o bem das pessoas, desde que ela ajude as pessoas, né, e desde que ela defenda as pessoas de bem diante daquilo que está acontecendo, para que o planeta possa evoluir. E você, nós vamos repetir aqui como a gente sempre fala em nossas outras conversas, você é uma pessoa muito importante neste mundo. Você não é só mais um grão de areia espalhado por aí, como muitos assim o acham. Você não é somente um ser humano que veio aqui, nasceu, cresceu, está aprendendo. Você está evoluindo pessoal, profissionalmente, religiosamente. Você não veio aqui só para consumir, você não veio aqui simplesmente pelo fato de estar aqui. Ao contrário, você é uma pessoa muito importante neste mundo. Você está aqui para ajudar as outras pessoas e se ajudar a si próprio. À medida em que você vai à medida que você vai se desenvolvendo, né, espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente, você também
pode ajudar os outros a desenvolver, a melhorar. Mesmo que os outros sejam teimosos, mesmo que os outros ainda se mantenham diante da sua dura serviço, como disse Jesus há muito tempo atrás, mas ele mesmo enfrentou essas dificuldades, ele mesmo passou por essas situações, e se pegarmos o exemplo dele, nós vamos colocar o trabalho que ele nos deixou, né, a continuação do trabalho que ele nos deixou, para que essa humanidade, nós como parte da humanidade, possamos evoluir. Essa é a nossa mensagem de hoje. Muita paz, muita prosperidade, e que possamos nos encontrar, se Jesus assim nos der o aval da nossa presença. Muito obrigado.